Você começa lá. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos aí que estão chegando. Boa noite a você que está perto, que está longe. Vai chegando, vai convidando seus amigos. Hoje a nossa live tem um tema muito importante. O que eu mereço receber do Senhor? Essa é o que vamos tentar responder nessa noite. Então você vai chegando aí. Enquanto isso, nós vamos ouvindo aqui esse louvor. Vai chegando aí, querido, vai compartilhando, que nós vamos começar a liberar a palavra aí. Quão grande é o meu Deus, quão grande, todos hão de ver. É o meu Deus, cantarei quão grande. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. É o meu Deus. Cantarei quão grande. Todos hão de ver. Muito bem, pessoal, vai chegando aí, vai deixando aí o seu recado aí, vai deixando o seu boa noite, de onde você está falando, onde você está em São Gabriel, em qual é a sua cidade, de onde você está
assistindo essa noite a nossa live aí. Nosso desejo é que o Senhor Jesus abençoe a sua vida. Nós estamos falando direto de São Gabriel, na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, na região da Campanha. E queremos que o Senhor Jesus possa alcançar a sua vida e que você seja profundamente tocado por Ele e pela sua palavra. Pastora Márcia, boa noite. Está aí alguém já mandando seu recado aí? Agora eu parei de olhar aqui no tablet. O Durão, Samuel, Eduardo Durão, Samuel dizendo boa noite. Por enquanto só. Muito bem. Vamos tocar aqui mais uma adoração. Lourdes Barros. Quem? Tua cunhada, nossa cunhada. Ah, sim, a Lourdes Barros. Oi, Lourdes. Boa noite, Lourdes. Boa noite, Samuel. Boa noite, Eduardo. E hoje o tema da nossa live é o que eu mereço receber do Senhor. Esse é o tema da nossa live e é o tema que nós queremos abordar nessa noite e vamos tentar responder essa pergunta. Enquanto você vai chegando, enquanto você vai compartilhando, nós vamos adorar o Senhor mais um pouco, mergulhar mais um instante na sua presença e aí vamos retornar já com a liberação da palavra, né? Porque o nosso objetivo não é realizar um culto, é liberar uma palavra para você. Vamos receber com Marcos Salles aí, né? Vem habitar. Neste lugar, vem habitar, não queremos só uma visita, venha me escutar, tu és adorado neste lugar. Mais que tudo, tua glória, tua glória. E mais que tudo, nós queremos tua glória, tua glória. E mais que tudo, glória, Senhor. Vai glória, Senhor. Vai glória, Senhor. Glória, Senhor. Muito bem, queridos. Já chegou aí, já ocupou o seu lugar, já pegou o seu material aí de estudo, já está tudo na mão, já pegou a Bíblia, já pegou algum lugar aí para você fazer a sua anotação, porque hoje nós queremos mergulhar nessa questão. O que eu mereço receber do Senhor? E talvez você já tivesse uma resposta na sua mente, uma resposta no seu coração, e nós queremos ajudar você a entender o que a palavra de Deus fala a respeito do que nós merecemos. Antes da gente entrar aqui, pastor, na palavra, alguém mais aí de alguma boa noite, algum recado? Carol.
A Marielle. Boa noite, Carol. Boa noite, Marielle. Glória, Senhor. Muito bem. Então vamos orar e vamos mergulhar o nosso coração nessa palavra dessa noite, o que eu mereço receber do Senhor. Pai, nós oramos neste momento, nós oramos agora, Pai, porque nós queremos ouvir a Tua palavra, nós queremos receber a Tua palavra, nós queremos mergulhar o nosso coração na Tua palavra. Precisamos que o Teu Espírito Santo, Senhor, nos ajude a entender o Teu Evangelho, nos ajude a entender as Tuas palavras, Senhor. E nossa oração também, ó Pai, é que tudo aquilo que nos impede de compreender a palavra, tudo aquilo que nos impede, Senhor, de entender o Teu Evangelho, todas as barreiras, Senhor, as barreiras na alma, as barreiras no espírito, as barreiras na mente, no pensamento, nós queremos levá-las cativas à cruz de Cristo, Senhor. Cada pensamento, cada ideia, tudo aquilo que é nosso, Senhor, nós queremos entregá-lo a Ti neste momento. Nos ajuda, Senhor, a ampliar o entendimento, para que possamos compreender o que o Senhor quer para nós nesse tempo, nesses dias, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Se ficar alto aí o volume e estiver atrapalhando, vocês me falam aí que eu vou baixar. Muito bem, vamos lá. Pegue aí a sua Bíblia. Hoje nós nos propomos a conversar aqui sobre o que eu mereço receber do Senhor. Talvez, rapidamente, você deve ter pensado, eu mereço receber de Deus tudo que há de bom. Eu mereço receber de Deus todas as coisas boas dessa terra. Eu mereço receber de Deus o que há de melhor nessa terra. Mas vamos ver então o que a palavra de Deus nos fala, o que a palavra de Deus nos ensina. Nós vamos começar abrindo a palavra em Romanos 3, Romanos capítulo 3, verso 10 até o 12. Romanos capítulo 3, verso 10 até o 12. Ela diz assim, eu vou ler para você nessa versão da Bíblia de Estudo, da nova tradução da linguagem de hoje, que ela diz assim, ó, Romanos 3, 10 até o 18. Eu falei até o 12? Até o 12. Tá, até o 18, perdão. Como dizem as Escrituras Sagradas, não há uma só pessoa que faça o que é certo. Não há ninguém que tenha juízo. Não há ninguém que adore a Deus. Todos se desviaram do caminho certo. Todos se perderam. Não há mais ninguém que faça o bem. Não há ninguém mesmo. Todos mentem e enganam sem parar. Da língua deles saem mentiras perversas. E dos seus lábios saem palavras de morte, como se fossem veneno de cobra. A boca deles está cheia de terríveis maldições. Eles se apressam para matar. Por onde passam, deixam a destruição e a desgraça. Não conhecem o caminho da paz e não aprenderam a temer a Deus. A primeira coisa que nós encontramos aqui de uma forma resumida nesse capítulo 3 da carta aos Romanos, da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, é a nossa condição diante de Deus. E o apóstolo Paulo nos informa, através dessa palavra, que todos nós somos culpados. Todos somos culpados. Todos nós pecamos, todos nós falhamos, todos nós somos pecadores.
todos nós falhamos, todos nós erramos, todos nós desobedecemos a Deus, todos nós integralmente pecamos contra Deus, todos nós falhamos em obedecer a Deus. Essa é a primeira coisa que a palavra de Deus nos responde nessa noite. Nós temos por hábito nos julgar que nós não somos falhos, por hábito nós nos julgamos isentos de falha. Mas a Sagrada Escritura nos diz, todos nós pecamos, todos nós somos culpados diante de Deus. Ela diz ali, não há uma só pessoa que faça o bem, que faça o que é certo. Nesses dias de pandemia, no meio de tantas notícias que você assiste, você deve ter visto uma ou outra reportagem dos efeitos dessa pandemia, dos efeitos dessa quarentena sobre a natureza. Quantos lugares, quantos rios e mares que, pelo fato das pessoas não saírem às ruas, não irem às praias, não usarem seus veículos, ficarem em casa, quantas dessas praias, quantos desses lugares que não foram contaminados por esses dias de quarentena e que de repente as águas que eram sujas, escuras e sempre cheias de lixo estão limpas, estão transparentes, estão límpidas, porque não há o efeito do homem sobre a natureza. Lugares, cidades que as pessoas muito antes da quarentena se obrigavam a usar máscara por causa da poluição, agora o ar dessas cidades está limpo, está tranquilo, não está sendo lançado o gás carbônico, não está sendo lançado todo o lixo que o ser humano produz, não está sendo lançado na natureza da forma como ele vinha sendo lançado. Por quê? Porque o homem, por mais que ele se esforce em fazer o bem e em fazer as coisas corretas, ele acaba pendendo para o que é mal. Você deve ter percebido quantas vezes numa viagem no trânsito alguém baixa o seu vidro e joga lixo na estrada, ou quantas vezes você está nas ruas de uma cidade e alguém à sua frente descasca ali uma bala, enfim, termina de comer alguma coisa e joga o lixo ao chão, não tem a preocupação de colocá-lo no lixo. Mas não é esse o objetivo da nossa palavra. Olha só o que mais que ela fala em Romanos 7,18. Romanos capítulo 7, verso 18. Olha o que o apóstolo Paulo fala sobre a nossa condição. Nós somos culpados, a palavra diz somos culpados. Mas ela diz mais, ela não diz que apenas nós somos culpados. Em Romanos 7,18, ela diz assim, pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim. Aquilo que é bom não vive em mim, isto é, na minha natureza humana. Porque mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Ela está dizendo que nós, seres humanos, primeiro, somos falhos, somos culpados. Segundo, somos escravos do pecado. Então você deve ter ouvido várias pessoas dizerem a respeito de suas fraquezas, a respeito das suas falhas, pessoas que tentam abandonar, às vezes, uma dependência química, pessoas que tentam abandonar hábitos que eles sabem que são prejudiciais à sua saúde e que muitas vezes essas mesmas pessoas dizem, mas eu não consigo, eu quero, mas eu não consigo, eu quero, mas eu não tenho força para isso. E quantas vezes a gente vê o que a palavra de Deus está dizendo ser uma realidade, não só na vida de uma pessoa que tenta vencer uma dependência química, mas na nossa própria vida, no dia a dia.
Quantas vezes você teve uma reação que depois se arrependeu de ter aquela reação e você às vezes diz, mas eu não queria falar, eu não queria agir desse jeito, eu não queria ter feito o que eu fiz, eu não queria ter feito isso com aquela pessoa, eu não queria ter dito isso para aquela pessoa, eu não queria ter tomado aquela atitude, mas foi o que fez, foi a atitude que tomou, foi a reação que teve. Então o apóstolo Paulo está dizendo assim, o ser humano, ele é escravo do pecado. O bem em si não vive na sua natureza humana. Isso, a palavra diz nos Salmos que o homem é mau desde o seu nascimento. O homem é mau desde pequeno. Você que tem filhos pequenos, você sabe disso. Quantas vezes no dia você diz, não faz, não mexe. E quantas vezes você repete isso para uma mesma situação. Não mexe aí, não mexe aí, não mexe aí. No final do dia você falou isso 500 vezes, sei lá quantas vezes. E sempre houve uma repetição, uma tentativa de fazer o que você estava dizendo que não era para fazer. Então o apóstolo Paulo está dizendo assim, o bem, ele não está na nossa natureza humana. Muitas vezes o desejar fazer o bem, ele é um desejo do nosso coração, mas nem sempre é a nossa reação, nem sempre é a nossa atitude, porque somos escravos do pecado. A palavra diz, o homem é escravo do pecado. Mas essa mesma palavra, ela diz aqui em Isaías 64. Vamos lá no Antigo Testamento. Isaías, no Antigo Testamento, capítulo 64, verso 6. Isaías 64, verso 6. Olha o que diz Isaías, um autor do Antigo Testamento, um dos chamados profetas maiores, né? Olha o que ele fala aqui, 64, 6 de Isaías. Todos nós nos tornamos impuros. Todas as nossas boas ações ou a nossa própria justiça são como trapos sujos. Somos como folha seca e os nossos pecados como uma ventania. Então veja o que ele está dizendo. Ele está dizendo, muitas vezes nós até fazemos o bem, nós até ajudamos pessoas e muitas vezes usamos esse fato de ajudar alguém, de fazer o bem, para justificar, para dizer assim, mas eu não mereço isso porque eu ajudei aquela pessoa. Eu não mereço tal coisa porque eu socorri aquela pessoa. Então o que nós estamos fazendo? Nós estamos dando a nossa justiça própria. Nós estamos invocando o nosso senso de justiça. E aí a palavra de Deus está dizendo assim, a nossa justiça diante de Deus, a nossa justiça própria diante de Deus é como um trapo de imundícia. E aí ele faz uma comparação, nós somos como uma folha seca, mas os nossos pecados são como uma ventania, ou seja, nós somos soprados pelos ventos do pecado e somos empurrados a viver uma vida que é de pecado, que é de falha, que é de transgressão e que é de desobediência. O que mais que a palavra de Deus nos fala? Pastor, mas eu agora, eu sou filho de Deus. Eu agora sou filho de Deus, eu recebi a Jesus, Jesus está vivendo na minha vida, então agora eu não sou mais um pecador. Agora eu não sou mais um pecador. Mas lembre-se que nós lemos ali o apóstolo Paulo escrevendo, depois da sua conversão, que o mal que eu não quero é o que... Mas este mesmo apóstolo Paulo, falando sobre a questão do pecado, da transgressão, da desobediência, em 1 Timóteo, capítulo 1,
verso 15 e 16, palavras do apóstolo Paulo, onde ele fala sobre ser um pecador, onde ele se apresenta diante de Deus. 1 Timóteo capítulo 1, verso 15 e 16. Vamos lá. Eu quero ler para você o que o apóstolo Paulo fala de si mesmo. Capítulo 1, verso 15 e 16. O ensinamento verdadeiro que deve ser crido e aceito de todo o coração é este. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o pior. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas foi por este mesmo motivo que Deus teve misericórdia de mim, para que Cristo Jesus pudesse mostrar toda a sua paciência comigo. E isso ficará como exemplo para todos os que no futuro vão crer nele e receber a vida eterna. Então vamos entender bem. Se eu era pecador antes de conhecer a Jesus, mas eu continuo sendo um pecador depois que eu conheci a Jesus, depois que eu fui recebido como filho de Deus, depois que eu me tornei filho de Deus. Qual é a diferença disso? Bom, a diferença é que antes de conhecer a Jesus, eu era um pecador condenado a estar eternamente longe de Deus. Antes de conhecer a Jesus, eu era um pecador condenado. Depois de ter recebido a Jesus, eu me tornei um pecador justificado. Ou seja, o sangue de Jesus me justificou. Mas eu continuo vivendo neste corpo que a palavra diz que é corruptível. Eu continuo habitando num corpo que não foi transformado. O meu corpo continua, mesmo depois de eu ter recebido a Jesus, ele continua sujeito aos desejos que a palavra de Deus chama de carne. Eu continuo lutando contra mim mesmo. Este é o ensinamento que o apóstolo Paulo ele está dando na sua palavra. Eu continuo lutando contra os meus desejos, eu continuo lutando contra a minha vontade, eu continuo lutando contra a minha carne, e isso fica muito claro, por exemplo, você lembra que quando Jesus estava no jardim do Getsêmani, quando ele estava lá orando, você lembra que ele levou os discípulos e foram todos lá para o jardim do Getsêmani, ele disse, vamos lá, vem orar comigo. E que ele foi lá orar, e ele dizia para Deus, Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Ou seja, eu não quero passar por isso, eu não quero viver isso, eu não quero experimentar isso na minha carne, mas que seja feita a tua vontade. Então nós vemos que nós que somos salvos, nós que recebemos a Jesus, constantemente vamos lutar contra a nossa carne, contra a nossa vontade. Jesus, uma ocasião, ele falava sobre o mal que habita dentro de nós. E ele estava falando sobre os homicídios, os adultérios, as prostituições, de todo tipo de impureza, que muitas vezes no meio evangélico é dito, isso aqui é um demônio, isso aqui é uma atuação demoníaca, isso aqui é uma ação do diabo. Mas Jesus, quando ele falou dessas coisas, ele disse assim, os adultérios, a prostituição, e todas essas coisas, eles procedem do coração do homem, do desejo do homem, da vontade do homem. Então nós temos que lutar contra essa vontade, contra esse desejo. Eu fui salvo, eu fui justificado. Jesus,
ele me tornou filho de Deus, amém, glória a Deus. Mas eu continuo lutando contra os meus desejos, contra a minha vontade. E não é por acaso que o próprio Senhor Jesus, ele disse assim, ó, se você quiser me seguir, você tem que aprender a negar a si mesmo. O apóstolo Paulo diz, você tem que crucificar a sua carne. Você tem que crucificar os seus próprios desejos, para que você possa viver e experimentar a vontade de Deus. E para encerrar, eu quero ler um texto de Apocalipse, Apocalipse capítulo 5, verso 1 até o 5. Olha só que coisa interessante que aconteceu com João, quando ele teve essa visão na ilha de Patmos, e quando ele foi, Apocalipse capítulo 5, verso 1 até o 5, quando ele foi, se apresentou diante do Senhor, ele entrou na sala do trono, e olha o que aconteceu. Na mão direita daquele que estava sentado no trono, eu vi um livro em forma de rolo, e estava escrito dos dois lados e selado com 7 selos. Eu vi também um anjo forte que perguntava bem alto, quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro e ver o que lá está escrito. Lá estava escrito. Eu chorava muito, porque não se podia achar ninguém que fosse digno de abrir o livro ou de ver o que lá estava escrito. Então, um dos líderes me disse, não chore, olhe, o leão da tribo de Judá, o famoso descendente do rei Davi, conseguiu a vitória e pode quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então, o que é que chama atenção aqui nesse texto? Alguém precisava abrir o livro e a palavra fala que 2 vezes não havia ninguém digno, ninguém capaz de abrir esse livro, nem nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra. Em lugar algum havia alguém digno de abrir o livro, e a palavra diz mais, não era digno nem de olhar para o livro. Então, se não havia ninguém digno, será que Deus esqueceu de você, que se acha tão digno? Será que Deus ele olhou para a terra e não percebeu você? Essa questão de ser digno ou de se sentir mais digno do que os outros, ela é tão interessante que quando o apóstolo Paulo ele ensina da ceia, ele diz assim, ó, que nós devemos cuidar para não celebrar, para não participar da ceia de uma forma indigna. E alguns pensam que celebrar a ceia de uma forma indigna tem a ver com a forma que a pessoa se veste, tem a ver com as suas condutas, tem a ver com o que a pessoa fez ou deixou de fazer da última celebração da ceia até agora, como se a celebração da ceia tivesse a ver com os pecados do homem. Mas o próprio apóstolo Paulo, quando ele começa a ceia, ele diz assim, ó, que nós devemos celebrar a ceia até que o Senhor venha. A ceia é um memorial de Cristo e não dos nossos pecados. E a pior forma de alguém participar da ceia, vamos dizer assim, é quando alguém se acha mais digno do que o outro. Quando alguém pensa que é melhor do que o outro. Quando alguém se julga mais digno. Quando alguém se julga mais santo do que o outro, então eu sou digno. E aí fica que nem aquela parábola de Jesus do publicano e do fariseu quando chegam ao templo. E os dois estão lá orando. E o fariseu batia no peito e dizia, Senhor, olha para mim, porque eu não sou falho como esse publicano. Ou seja, o fariseu se julgava
mais santo, se julgava uma pessoa melhor, se julgava uma pessoa mais merecedora de receber coisas boas de Deus do que o publicano, porque afinal de contas o publicano era alguém contratado para servir o governo romano. Alguém que estaria à disposição do governo romano. Então, o que eu quero encerrar aqui dizendo? Eu sou merecedor do quê? Se a palavra de Deus diz que eu sou falho, eu sou pecador, o apóstolo Paulo, um dos maiores líderes da igreja primitiva, ele disse: eu sou o pior dos pecadores. Se a palavra diz que quando João entrou na sala da adoração, veja bem, João sofreu um arrebatamento de espírito e foi levado na sala do trono. Você já esteve lá? Você já teve essa oportunidade? Não. Mas veja então o quanto João foi, vamos dizer, digno de entrar naquele lugar. Mas a palavra diz que ele olhou e ele chorava porque não havia ninguém digno de abrir o livro, de romper os selos. Até que Jesus surgiu e se ouviu uma voz dizendo: aqui está aquele que é digno, aquele que é capaz, aquele que é merecedor de abrir esse livro. O que nós merecemos de Deus? Nós não merecemos o que há de melhor. Nós não merecemos que Deus nos dê apenas o que há de melhor. Nós não podemos nos sentir chocados quando alguma coisa ruim acontece com a nossa vida. Nós não podemos nos sentir chocados quando algo que não é bom acontece com a nossa família, com a nossa casa. Porque o fato de eu ser cristão não me isenta de lidar com as coisas ruins da vida. Não. Se a palavra diz que eu não sou merecedor de nada, se eu sou merecedor de ser condenado, tá, mas eu sou salvo, pastor. E Deus, ele tem me dado coisas boas. Se Deus tem te dado coisas boas, amém, glória a Deus. Mas não é porque você merece. Isso se chama graça. Isso se chama misericórdia. Não é o que você faz ou deixa de fazer, mas é que Deus exerce misericórdia, Deus exerce compaixão com a sua vida. E nós temos que às vezes nós precisamos fazer como Jó fez. Você lembra quando as notícias chegaram e aí os filhos morreram, os seus bens foram tomados, o seu gado foi tomado, tudo que ele tinha se perdeu, e a sua mulher dizia: você tem que amaldiçoar esse Deus, tem que abandonar tudo. E aí ele disse para ela: mas você está falando como uma louca. Se Deus me dá o bem, eu não vou também receber dele o que é mal? Eu não estou isento de receber o que é mal. Na verdade, nós nos chocamos quando algo ruim acontece com um cristão e somos levados a pensar que aquele cristão, ele pecou, ele falhou, ele transgrediu, como se todo cristão tivesse um compromisso, se Deus devesse algo ao cristão, de maneira que ele não pode sofrer, de maneira que ele não pode passar por coisas ruins na vida. A palavra de Deus, ela diz assim, o mesmo Deus, a mesma chuva que cai sobre a terra, ela molha o justo e o injusto. O mesmo sol que seca a terra, que aquece a terra, ele vem sobre o justo e o injusto. Deus não fica com uma proteção, ele não coloca uma proteção sobre a cabeça dos justos, dizendo: hoje você não vai pegar chuva, então fica uma proteção, chove em toda a sua volta, mas sobre a sua vida não chove. Isso não existe. A mesma chuva que vem sobre o injusto também vem sobre o justo. A mesma enchente que pega na casa do justo, pega na casa do injusto. Mas eu sou santo, eu sou crente, eu recebi a Jesus, amém. Glória a Deus.
E aí aconteceu tal coisa na casa do outro, não aconteceu na minha. Isso é graça, isso é misericórdia de Deus, isso é compaixão de Deus. Porque se nós pensarmos que Deus só pode nos dar o que é bom e só pode nos dar o bem da terra, então, por exemplo, o apóstolo Paulo não era convertido, nunca se converteu, porque ele foi chicoteado, ele foi preso, ele foi decapitado. Ele foi decapitado. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Esses homens receberam o que era mal, o que era ruim. Mas isso não quer dizer que eles não eram homens e que não eram pessoas que amavam a Deus. A minha mentalidade não é que Deus me deve alguma coisa porque eu sou crente. Não é que Deus me deve alguma coisa porque eu sou pastor, porque eu sou líder, porque eu sou um adorador. Então eu não posso ficar doente, eu não posso pegar doença, eu não posso, enfim, coisas ruins não podem acontecer comigo, meu carro não vai ser roubado, minha casa não vai ser arrombada, nada de ruim vai acontecer comigo, porque afinal de contas eu sou crente. Não, querido, Deus não tem uma dívida comigo. Deus não tem uma dívida com ninguém que um dia recebeu a Jesus. Mas se recebemos o bem dele, não é porque nós merecemos, mas é porque ele exerce misericórdia sobre nós. É porque ele exerce compaixão sobre nós. É porque ele cuida de nós do seu jeito, da sua forma e da sua maneira. Agora mesmo, nessa época de pandemia, quantos cristãos ficaram doentes? Quantos cristãos foram contaminados pelo Covid-19? Quantos cristãos morreram? Muitos. Mas eles não eram cristãos, por que ficaram doentes? Ficaram doentes porque foram contaminados. Não há uma isenção no céu. Deus não tem uma obrigação no céu de proteger a mim, ainda mais se eu for descuidado. Se eu for desrespeitoso com a lei, se eu for eu sou cristão, então eu vou andar dentro da cidade a 120 por hora e se acontecer alguma coisa, eu vou dizer, Deus, por que o Senhor deixou acontecer? Eu fui descuidado. A palavra de Deus diz que às vezes as pessoas tentam a Deus. As pessoas tentam a Deus. A palavra diz assim, não tentarás ao Senhor teu Deus. Então, se você não se cuidar, se você não for não cuidar da sua casa, enfim, e algo acontecer, não coloque na culpa de Deus. Não diga, por que Deus não me cuidou, por que Deus não protegeu. E você sabe, querido, que Deus não tem uma dívida com você. O que eu sou merecedor de receber de Deus? Tem uma canção que diz assim, nada, nada, nada. Nós não merecemos nada. Nós não merecemos nada. Não merecemos o que é bom, o bem. Se fosse pelo que a palavra de Deus ensina, nós mereceríamos o mal, porque é ruim, porque falhamos, porque desobedecemos, porque transgredimos. Quantas vezes no dia você falha, você desobedece a Deus e a sua palavra? Quantas vezes no dia você transgride uma palavra de Deus? E aí no final do dia, às vezes quando acontece algo ruim, você lamenta, você se revolta, você se queixa de Deus. Por que Deus está deixando acontecer isso? Na verdade, ele não precisaria ter nenhuma preocupação, nenhuma dívida ele não tem com você, nem comigo, nem com ninguém. Por mais santo que seja, ele não tem dívida. Se ele nos dá o bem, se ele te dá o bem, é porque isso se chama graça. Sabe o que é graça? É um favor imerecido. Eu não mereço, mas Deus me dá. Eu não mereço saúde, mas Deus me guarda. Eu não mereço provisão, mas Ele supre. Eu não mereço nada, mas Ele me concede. Isso é graça. Mas Ele não me deve nada. Muito pelo contrário, eu devo a Ele. Porque Ele me deu uma salvação que eu não tinha como comprar. Ele me deu de graça, de presente. Isso é graça. E o nosso desejo é que você entenda isso. Que você tire do teu coração a pressão de que tudo sempre tem que estar bem. Não, as coisas não precisam sempre tendo que estar bem. Você precisa sempre saber que quando está bem,
é porque Deus está exercendo graça sobre a sua vida. Quando está mal, porque na verdade é o que você merecia. Mas se Ele te dá o que é bem, se Ele te dá o que é bom, isso se chama graça. Amém? Pastor, alguém colocou algum recado aí, pastor, antes da gente orar? Vou tentar baixar aqui todos que estão nos assistindo. Vânia, João Barber, da barbearia, né? Isso, Welson, boa noite, Vânia, boa noite, João. Carolina Berti, lá de Caxias. Marlene Trindade, Jaqueline Machado, nossa amada vizinha Sandra Mara Rodrigues. Boa noite a todos vocês. Que Deus os abençoe. Acho que eu não esqueci nenhum. É o que aparece aqui para nós. Ah, para mim. Alguém deixou alguma pergunta? Não, pergunta não. Não? Só boa noite, paz. Muito bem, então nós vamos orar, queridos. Essa canção que você está ouvindo aí com Fred Arraes, ela diz assim, ó, tu és bom. Todos os dias nós usufruímos da bondade de Deus. Todos os dias Deus exerce misericórdia e graça na nossa vida. Todos os dias, por sua misericórdia e por sua graça, Deus nos livra de muitas coisas que a gente às vezes nem sabe. E quando uma delas de ruim nos acontece, às vezes as pessoas se chocam, se lamentam, questionam, se revoltam, desejam até abandonar o Senhor porque algo ruim aconteceu. Que você tire esse peso dos teus ombros. Que você tire essa ideia de que Deus te deve, que Deus tem um compromisso de te dar alguma coisa. Ele todos os dias te dá vida e exerce todos os dias misericórdia. Por isso que a palavra diz, as misericórdias do Senhor, elas se renovam todos os dias. E ela, a misericórdia de Deus, é motivo de nós não morrermos. Deus exerce essa misericórdia sobre nós. Eu quero orar com você. Pai, nós queremos orar agora com cada uma das pessoas que estão recebendo essa palavra, Senhor. E Deus, a minha oração nessa noite é que todo esse peso que há sobre os seus ombros, todo esse entendimento, Senhor, de que Deus é obrigado a lhe dar sempre o que é bom, que Deus lhe deve alguma coisa. Essa ideia, esse pensamento, meu Deus, ele caia por terra nessa noite. Porque a tua palavra nos ensina que nós somos falhos e pecadores. E por sermos falhos e pecadores, nós merecemos, Senhor, a condenação. Nós merecemos, Senhor, o que há de ruim. Mas desde que recebemos a Cristo, o Senhor vem exercendo a sua graça, a sua misericórdia e a sua compaixão na nossa vida, Senhor. Que sejamos gratos, Senhor, quando recebemos o bem, mas que também sejamos gratos, Senhor, quando algo ruim nos acontece. A tua palavra ela nos ensina, Senhor, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Todas as coisas cooperam para o nosso crescimento. Todas as coisas cooperam para que alcancemos maturidade em Cristo. Ajuda-nos, Senhor, a entender a tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a crescermos na tua presença. Em nome de Jesus. Entra nessa casa, entra neste lar. Abençoa os integrantes dessa família. Os pais, os filhos, as crianças, os idosos. Todos sejam alcançados pela tua graça, Senhor. Que o teu reino e a tua vontade, Senhor, se cumpram neste lar. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Amém? Ninguém mandou meu recado, nós vamos encerrar então. Na quinta-feira nós estaremos de volta aqui com a liberação da palavra. Quinta-feira, a partir das 8 horas da noite, nós estaremos liberando a palavra. Mais um tema para nos ajudar a crescer em Cristo. Tá bem? Fique em paz, fique com a sua família. Cuide-se, cuide da sua família. Cuide da sua saúde.
e ande com Deus. E hoje estava falando sobre isso, talvez na quinta eu fale sobre isso. A pandemia está expondo o coração das pessoas. E talvez eu fale sobre isso na quinta-feira. Um abração para você, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Pastora, quer encerrar? Dá o seu boa noite aí. Boa noite a todos que estavam conosco. Que Deus possa cuidar e abençoar e derramar graça e misericórdia sobre todos nós. Amém. Fica com Deus aí, amado.